Olá, Deus te abençoe. Estou muito feliz de estar aqui hoje em mais um podcast Tudo a Ver. É um prazer ter você conosco aqui nesse episódio lindo. Quero te lembrar a sempre poder clicar aqui no canal, ser inscrito no canal, marcar o sininho, nas outras redes sociais, compartilhar, deixar seu comentário, seja a favor, seja contrário, você é muito bem-vindo aqui, que Deus te abençoe. E hoje eu tenho a alegria de receber no podcast esse amigo, um irmão, eu considero como o irmão mais novo mesmo na minha vida, sua família, esse que é um evangelista que inspira todos nós, a vida dele, a maneira que ele lida com a família, com os amigos. É um prazer receber meu querido David Leonardo aqui. Te amo, David. Amo você, meu amigo. Que alegria. Muito feliz, muito feliz. Eu vou falar uma coisa já no começo para eu não esquecer. De verdade, eu acho que isso é uma memória que eu nunca vou me acostumar, mano. De verdade. Pastor André. eu tinha acabado de aceitar Jesus, eu tinha 19 anos de idade. Bom, eu já tenho 36, né? Então já faz um tempo. E uma das primeiras pessoas que Deus usou para alcançar o meu coração foi você. Então, as canções me alcançaram, mas tem uma coisa que eu tenho na minha memória que até hoje eu lembro e eu não consigo acreditar que nós somos amigos hoje, porque eu fui primeiro alguém alcançado, depois me tornei fã, e eu me lembro quando eu trabalhava numa rádio. Sim. E... tem um negócio da rádio. Você lembra disso? Não, você não vai lembrar, mas para mim tá na minha cabeça, assim. Aí o nosso diretor falou assim, sabe quem vai vir aqui hoje? Pastor André Valadão. Aí todo mundo ficou assim, nervoso, meu Deus e tal. E bem na hora eu saí da rádio para ir no meu carro. E você chegou. E aí, sabe quando você fica congelado assim? Falei, meu Deus, é o Pastor André. E tava eu e a Paulinha. E aí nós entramos, recebemos você. E aí a gente falou, vamos entrar no ar? Aí você fez assim, vamos? Só vamos orar primeiro? Uau. E aí nós oramos, cara. E aquele dia eu voltei para casa tão emocionado, assim, de ter conhecido você, de ter lembrado de tudo aquilo que Deus havia feito através de você na nossa vida. Então, hoje estar aqui e ser seu amigo é um privilégio que eu não consigo me acostumar. Só queria que você soubesse disso. Eu admiro muito o que Deus tem feito através de você, mano, e eu sou muito grato a Jesus por isso. Muito obrigado por ter me convidado e vai ser uma bênção. Uma alegria. Mas eu nunca vou me esquecer. E eu acho que isso é uma mensagem para você que tá aí, sabe? Quando Deus faz e quando Ele muda a nossa vida, pessoas que pareciam ser tão inatingíveis, né, mas que já nos abençoaram tanto, de repente a gente está à mesa e hoje estou num podcast. Isso é muito doido, né? Eu sei que você é normal, mas para mim... Não, mas o normal do evangelho é a simplicidade. Amém, verdade. E o evangelho, as pessoas perdem a noção do poder da simplicidade. Né? A simplicidade, ela é a base. Por exemplo, as pessoas desenham uma família com perspectivas muito grandiosas, né? E não é. É o sentar à mesa, é o parar para ouvir o seu filho 5 minutos, 10 minutos, ter uma conversa olho no olho. Esses dias eu tive uma experiência com o Lorenzo que me marcou. Só compartilhar isso aqui porque eu estou falando da simplicidade, né? Porque quando você fala de ir numa rádio e orar, é simples, mas você guarda isso no seu coração até hoje. Mais que qualquer coisa. Marca, né? Então são as coisas simples. Muita gente está perdendo a grandeza de Deus que é revelada nas coisas simples. Muito bom. Sempre nas coisas simples. E meu filho foi fazer uma viagem agora com a minha sogra, ela levou os netos mais velhos, o Lorenzo e a Isabela. O Felipe iria, né, que é um sobrinho que morou comigo, que foi ano passado para os braços de Jesus quem acompanhou. E aí eu chamei o Lorenzo, sentei no café da manhã com ele e falei, filho, deixa eu te explicar. Você vai contar nos dedos quem tem o privilégio de poder viajar com a vovó. Ter uma avó que tem energia, que tem força, que vai te levar para viajar, vai apresentar a família, a história da família, de onde eles vieram, lá da Espanha, né? Só que à medida que eu fui falando os atributos da avó do Lorenzo, eu comecei a chorar na mesa. Falei, cara, que é isso? Essa mulher é maravilhosa e tal. E aí eu fiz questão, cara. Peguei um WhatsApp e mandei para ela. Falei, Rosane, tô querendo compartilhar com você. Que à medida que eu fui falando de você, eu me emocionei com meu filho falando da avó dele. Né? Então, era uma conversa de mesa de café da manhã. Marcou minha vida, marcou a vida do meu filho, marcou a vida da minha sogra, porque depois ela mandou um áudio mais lindo ainda. Que legal. Né? Então, assim, não abra mão da simplicidade, né, cara? De orar com uma pessoa. Né? Imagina, tava um menino lá na rádio,
Eu fico pensando nisso, né? E a gente poder parar numa rádio, senta ali para orar, e a gente não faz ideia, né? De algumas coisas, né? Do que Deus faz depois, né? Do que Coisa impacta. simples. E aquilo para mim foi tão engraçado, porque você esperava... não é que a gente não esperava isso, mas foi tão poderoso aquilo que eu me lembro exatamente de tudo. Lembro a camiseta que você tava. Meu Deus. Eu tenho também um pouco de problema com essas coisas de memória, eu lembro de coisas desnecessárias, mas foi tão poderoso isso, Dedé, e eu vou falar assim que isso me entregou lições que hoje, vivendo o ministério, eu também aplico na prática do dia a dia. Sim. Nem sempre a gente está tão bem como gostaria, nem sempre a gente está tão alerta, mas quando eu me lembro, eu acho que essa é a questão. Deus revela a sua grandeza através de coisas simples e de pessoas pequenas como a gente. Glória a Deus. Então, glória a Deus por isso. Como que você faz, David, para manter a simplicidade da mensagem, né? Uma coisa que me marca quando eu vejo no seu ministério, e todo mundo, né? Às vezes eu estou em casa numa quarta-feira, uma quinta-feira, numa vida comum, no Instagram, tá o David lá com o estádio cheio naquela quarta-feira, naquela quinta, né? E como você guarda o coração para a simplicidade da mensagem evangelística, porque isso é um cargo muito poderoso, né, que Deus te deu, né, cara? Olha, mano, eu sou uma pessoa que vim de uma origem muito simples, né? Nossa família, meus pais. E não só de Incríveis, seus simplicidade. pais são incríveis. Sim, são maravilhosos. Maravilhosos. E não só de simplicidade, mas de ausência de Deus, né? E porque a minha criação, ela foi muito pesada. Meu pai estava longe do Senhor, então tive vários momentos assim de rejeição, de violência, coisas ruins mesmo, por causa do meu pai, né, que não tinha Jesus e que hoje, para a glória de Deus, foi transformado pela oração da minha mãe, no Senhor o alcançou, e isso é um privilégio. Mas eu tenho um background, tenho uma história que eu nunca vou conseguir esquecer, né, da onde o Senhor me tirou. Amém. Então, o caminho de sempre é lembrar da onde o Senhor nos tirou. Então, quando eu lembro, eu entendo quão desnecessário e pequeno em relação ao tamanho da mensagem a gente é. Quando eu digo desnecessário, é porque qualquer um poderia fazer muito melhor. Então é graça de Deus. Eu estava dando uma entrevista agora e a mulher falou assim, uma coletiva de imprensa, e uma das repórteres falou assim, o que você atribui o seu sucesso? E eu acho que as pessoas tendem, de uma maneira inocente, gerar um problema dentro do nosso coração, às vezes, né? E aí eu falei para ela, olha, moça, deixa eu te explicar. Não é o meu sucesso, né? É o sucesso da mensagem. A mensagem, ela é infinitamente maior do que o mensageiro. O mensageiro é transitório, ele vem outro e passa, e vem outro e passa, e isso é o que nós somos. E no meu caso ainda, eu nasci para ser obsoleto muito rápido. Porque depois que a pessoa recebe Jesus como Salvador, ela vai para outra parte. Né? Ela vai prosseguir na caminhada. Eu digo que eu sou o paramédico que chega no acidente. Eu estabilizo. E eu só faço isso e eu vou embora. Quem resolve depois é o médico, né? Então, eu nasci para ser obsoleto na vida das pessoas. E entender isso é o que mantém o nosso coração no lugar. Eu não me torno dono das pessoas. Claro que isso também não é uma característica do nosso ministério, né? Porque eu acho que dentro dos 5 ministérios, o meu, que é o evangelista, ele tem uma tendência. E a tendência é a hipergraça. Que é como você quer que as pessoas aceitem a Jesus, a nossa tendência é facilitar demais para aumentar o ganho. Né? Todo ministério tem o seu desafio. O mestre tem o de ser legalista, porque ele é muito bom com aquilo que ele aprende. Então, eles têm as regras na palma da mão. O pastor, de uma certa maneira, se tornar dono da ovelha que ele deveria apenas cuidar. Presta contas, né? Exato. E no nosso caso, como evangelista, é você deixar fácil demais o caminho. Você é o vendedor. Pode vir. Exatamente. Pula na água que não tá gelada, não. Isso aí. Só que no meu caso, eu também tenho um outro problema, porque a minha linguagem não é uma linguagem complexa, é uma linguagem super simples, porque eu sou assim. Eu vivo assim. Desculpa te interromper, mas a gente tem um quadro aqui que é o nada a ver. Então a gente já quase que entrou no nada a ver aqui. Com tudo a ver, que é o que a gente vive, tudo. E o nada a ver é o que realmente não tem nada a ver. E esse é um aspecto nada a ver no seu ministério. Eu carrego um pouco disso por causa da música. Cerca de 30% de quem me segue
diferente de um pastor comum, ordinário, onde 90, quase 100% de quem segue um pastor numa vida comum de igreja são evangélicos. Uhum. No meu caso, 30% de quem me segue, consome minhas mensagens e assiste os cultos, não são evangélicos. Que legal. Né? Meu é 60%. 60%. 60, 70%. Isso é a coisa mais linda. Mas só tem esse discernimento, eu falo de coração, cara, quem entende esse aspecto da figura de Cristo, né? Que ele não se assentava com os pecadores para viver com eles, mas para levar a mensagem. Ele não foi para a casa de Zaqueu para morar com Zaqueu, mas houve salvação naquela casa. E tem muito nada a ver ao seu respeito sobre isso, né, David? Sim. É demais, né? O que eu aprendi nisso tudo, assim, desses nada a ver, né? Que é muito legal isso, né? A gente precisa apenas seguir a nossa caminhada com Jesus sem parar para ouvir e se basear por isso, sabe? Porque eu entendo que alguém maduro, que compreende os 5 ministérios, ele vai entender o que eu estou fazendo baseado nos meus frutos, não no que ele pensa que eu penso. Porque eu acho que o maior problema das pessoas é tentar imaginar o que você pensa, julgar a intenção. E a gente não tem como julgar a intenção, a gente só pode julgar o fruto. No meu caso, eu precisei aprender a compreender que isso sempre vai ter, mas não perder a identidade. Cara, porque o evangelista, ele é guiado por um amor. Sim. O evangelista, ele é um people person, é uma pessoa de pessoas de um nível que a compaixão do evangelista é diferente da longanimidade de um pastor. Você vem para um impacto, para um momento. O pastor, ele já olha para aquela ovelha e fala, domingo que vem ela vai estar longo aqui. Prazo. Já. A gente já olha para a pessoa e fala, chance. cara, você tem uma chance. Então, você entra com uma bomba, né? E dói, porque a gente que entende, quem entende, o verdadeiro teólogo que entende o ministério do evangelista, o que me dói no nada a ver ao seu respeito, são pessoas que sabem o que é o papel de um evangelista e já tentaram julgar a carga pastoral ou até de mestre sobre você, que não é a sua carga, né? Não. Que não é a sua carga. Então, mas assim, no começo eu tentei. No começo eu tentei, sabia? Eu acho que esse foi um dos meus erros, assim, do começo, que é quando você para de pregar a palavra que o Senhor te deu para o teu ministério e começa a tentar pregar para convencer que as pessoas estão erradas ao seu respeito. Nossa, muito forte. Eu me lembro que eu gravei uma série, é mesmo, só para responder alguns ataques na época para provar o meu ponto. Nossa. E aí eu vou falar de verdade, assim, quando você gasta tempo para provar o seu ponto e esquece do que para que o Senhor te chamou, você se torna infrutífero para aqueles que precisam e você se torna imbecil para os que te atacam. Meu Deus. Porque o cara que ataca você sabendo a verdade sobre você ou sabendo a verdade do todo, mas mesmo assim escolhe te atacar, ele não quer a sua defesa, ele não quer amar você. Ele quer apenas um motivo para continuar falando. Se você gasta seu tempo para tentar provar que ele está errado, você só perdeu tempo. Só que nesse meio tempo, as pessoas que precisavam de você de verdade entram nisso, né? E aí elas ficam perdidas, porque aquela palavra não é o alimento para ela. Eu compreendo que o alimento do evangelista, ele é um alimento que vai fazer bem para todos. Ele não vai dar problema no estômago, ele não vai dar, sabe, constipação, entenda, né? Sim. A maneira que eu estou colocando, ele é para todos. A criança vai comer e vai fazer bem, o mais velho vai comer e vai fazer bem. Talvez não vai alimentar tanto. E esse é o ponto. Sim. Porque eu sou um evangelista. Sim. Eu não me proponho a gerar uma dieta completa. Eu sou uma dieta de recuperação. Eu chego na hora certa, só que eu vou embora. Essa é a questão. Agora, o que Deus me fez entender ao longo do tempo? Como a gente começou a fazer eventos que não eram dentro de igreja, que são, né, os estádios que você falou, os lugares que a gente vai. Às vezes a pessoa aceitava Jesus e ela não chegava na ponta, que é a comunhão da igreja. Então Deus nos deu aqui a associação. Então a associação é uma ponte que conecta a cruzada à comunidade local. Essa é a associação. Fala mais da associação. só abrindo um parênteses. Claro. O maior erro é você ter um entendimento ministerial na sua vida e você querer espelhá-lo no ministério de outra pessoa. Não vá para esse lugar. Né? Toda
todo conflito, a maneira que Deus chamou Paulo foi diferente da maneira que Deus chamou a Pedro, né? Um tocava os judeus, outro tocava os gentios. A ordem de Deus para isso faz a diferença na vida da igreja. Eu sempre trago igreja para a conversa porque é uma realidade. Eu falo isso muito com os pastores na Lagoinha. Todo pastor precisa perceber na igreja quem é o profeta dentro da igreja, quem é o evangelista dentro da igreja, quem é o mestre ali dentro da igreja, sabe? Quem é um apóstolo que está ali avançando, levando cultura para outros lugares, chegando em outros bairros na cidade. Uma igreja que o pastor tem um time estabelecido nos dons ministeriais, a igreja floresce. Então, quando uma igreja só tem um pastor, ela vai ter uma característica. Mas se a igreja se abre, se você é um líder hoje, e você se abre para os dons ministeriais na sua igreja, a amplitude ministerial, e o mais lindo, você vai ter várias igrejas dentro de uma igreja. Que né? E é um outro conflito de muitos pastores. Porque tem pessoas, isso que eu amo, falo na Lagoinha e falo com os pastores que estão aqui me ouvindo. Eu acho lindo eu ter pessoas aqui na minha igreja, na Lagoinha, que vêm no culto terça, mas nunca vêm no domingo. Porque ele se identifica com o pastor e a linguagem da terça. Mas ele está na Lagoinha. Ele vem na quarta-feira, mas não está no domingo. Está tudo bem. Ele entende uma linguagem, ele faz parte daquela. Então, e aquele pastor tem uma característica evangelista, aquele outro tem uma característica mais profética. O outro está avançando apostólico ali, entrando em lugares, universidades, aquela coisa toda. Então, por que eu falo isso? Porque existe uma dor hoje na igreja que é tentar engessar a vida ministerial. E eu louvo a Deus, David, pela maneira que Deus tem te dado maturidade, cara, para ser firme no evangelista que você é. Né? Uma vez eu pesquisei sobre o Billy Graham um pouco, como ele foi atacado na geração dele. Muito. Ele foi muito atacado. Com calúnias muito pesadas. Calúnias muito pesadas. Mas o cara manteve ele, ó. E eu que convivo com você, com a Paulinha, eu louvo a Deus, cara, pela sua constância. Amém. Pela sua constância. E você que é pastor e líder, tenha a multiplicidade dos dons ministeriais na sua igreja. Abre espaço, pastor. Não deixe a sua igreja girar em torno de você mesmo. Celebre ministérios que crescem na sua igreja por dons ministeriais que você não carrega. Isso vai fazer a sua igreja ir para outra proporção, com certeza. Fala comigo Muito bom. Eu queria tanto que isso fosse uma questão de cultura. Cultura? Porque tem que estar enraizado. Eu acho que o maior problema, André, é quando esses 5 ministérios, ao invés de seguir a sua trilha, acaba atacando e perseguindo o outro. Né? Porque o pastor que vem contra mim, ele fala, mas você não leva ninguém para a igreja. Mas essa não é a minha função. Aí o mestre vem e diz, mas você não tem falado sobre o arrebatamento, tá muito raso. Não, o do arrebatamento é demais. Né? É muito. E aí o profeta vem, porque na cabeça ele acha que o que ele carrega é a verdade completa. É o todo. E eu, do meu lado, eu tô reconhecendo aqui para todos os pastores, eu não vou abrir uma igreja, eu não sei pastorear a igreja. Eu sempre digo, se eu abrir uma igreja, eu vou ter um evento de 1000 pessoas, mas eu vou ter uma igreja de 0 membros. Muito forte. Porque eu não sei pastorear. Eu acho que o maior suicídio ministerial que pode acontecer é quando eu tento fazer aquilo que Deus não me chamou pela comunidade que aquilo pode me gerar. Então eu sempre soube, eu me lembro que quando eu era recém-convertido, meu pastor falava assim pra mim, você tem cara de pastor, rapaz, você vai ser meu pastor. Mas você tem cara de pastor, né? E aí eu dizia pra ele, não, pastor, por favor, não fala isso não. Ele falou, não, você vai ser meu pastor ainda. Tanto é que dentro da consagração, dentro da Assembleia de Deus, eu fui até evangelista. Quando eu fui chamado para consagração pastoral, eu falei, olha, eu quero agradecer, mas muito obrigado, não é o meu chamado. Uau. E porque a gente tinha uma visão histórica, né? Que basicamente todo pastor que era itinerante, trilha, né? Ele era itinerante, quando ele cansava da viagem, ele abria a sua própria igreja ou pastoreava uma congregação. E eu entendi que não é o meu lugar. Uau. E eu carrego um preço por isso, eu pago um preço, porque em algum momento você parece ser inimigo da igreja. A pessoa te vê dessa maneira, sabe? Uau. Mas tá tudo bem. Eu acho que a maturidade, André, ministerial, ela traz essa consciência que você falou. Olha, o evangelista segue o lugar do evangelista,
o apóstolo do apóstolo. E se você conseguir gerar sinergia entre esses 5 ministérios dentro de uma igreja, você vai ter uma igreja explosiva, que vai abençoar as pessoas, que vai alcançar milhares de pessoas. E é isso. Glorificado seja o Senhor pela sua palavra, né? Sobre isso. É maravilhoso. Os evangelhos, você vê os 4 evangelhos. Né? Você não tem uma mesa com 3 pés. São 4. Sim. Né? Tem que ser 4 colunas. Né? Você tem o boi, você tem a águia, né? Você tem a realidade do homem, né? Você tem esses símbolos claros de Deus, revelando em cada evangelho uma forma de mostrar o mesmo Cristo, com interpretações que levam você para Cristo, mas cada um vai se identificar com a E sua... é muito legal isso de que você saber que tem um membro que ele ama a terça, e eu acho que isso é uma coisa Tá tudo bem. mas a maioria das pessoas não pensam assim. Não. Né? A pessoa quer ter a pessoa no dia dela, né? Eu acho que isso é muito disruptivo ouvir isso de um pastor, com todo respeito, porque eu não consigo ver isso como um discurso amplo. Não, tá tudo bem você vir só na terça e não tá no domingo. Na Lagoinha, na verdade, tem mais. Você pode ter múltiplos cultos no mesmo dia. Né? A gente chegou a ter em Belo Horizonte quase 40 cultos acontecendo no domingo. Uau, meu Deus. Além, né, contando com o culto no prédio da Matriz, fora outros. Hoje eu acho que são 13 ou 14 auditórios. Né? Aqui em Orlando, da mesma forma, os grupos de crescimento, você pode estar tendo um evento aqui agora, mas a gente tem casas reunindo, você tem outros cultos evangelísticos acontecendo. E eu acho que uma coisa importante não é que são mensagens diferentes. Não, são mensagens iguais, entregues de maneiras diferentes. E a pessoa vai onde ela se identifica. Pronto, eu sempre falava antes, há muito tempo, né? Foi uma das coisas, umas primeiras vezes que eu tive uma compreensão sobre o que eu vivia, que é o Titanic, o filme O Titanic, o Jack morre no final em todas as versões. Sim. Só que você tem em Blu-ray, você tem em VHS, Muito você bom. tem no streaming. O filme é o mesmo. Tem uma geração que não vai entender só essa linguagem, mas tá tudo. Só o envelope que muda. Só o envelope que muda. É isso mesmo. Claro, a gente sabe que existe algumas figuras que deturpam a mensagem do evangelho ao seu bel prazer. Tá tudo certo, a gente sabe disso. Mas, pelo que nós cremos no Senhor, nós estamos pregando a mesma verdade. Só que com vertentes, com modos de entregar diferente. Uma coisa que eu acho que você deve ter muito testemunho sobre isso é familiar que prega o evangelho para o outro a vida inteira. Aí ele vai numa cruzada sua e ele aceita Jesus. Sim. Né? Sim. Ou seja, a mulher orou, o filho orou, o pai nunca aceitou ali. Aí vai um David Leonardo, um bendito dia na cidade, prega a mesma mensagem. A mesma. Eu recebi, o Blu-ray, o DVD, mas aquele dia... Agora há pouco, um amigo meu me ligou para falar disso. Rapaz, eu fui participar de um encontro com Deus aqui e o rapaz era desviado, vida louca, não queria saber nada de Jesus. Um vídeo seu chegou, ele entregou a vida para Jesus e estava no encontro com Deus. Mas essa é a questão, nem todos conseguem chegar nesse lugar de comunhão. E como a gente estava falando da associação, a associação nasceu para ser essa ponte. Isso, conta tudo. E essa ponte não é para ser vinculada apenas a uma igreja. Não é sobre uma placa de um lugar, mas é sobre a necessidade de você pertencer a uma comunidade de consolidar. Muito bem. Porque a consolidação, ela não é online. Eu não consigo acreditar na consolidação online. Por quê? Porque você precisa ter vínculo, você precisa ter comunidade mesmo, sabe? Assentar à mesa. As pessoas falam comer 1 quilo de sal juntos, ter uma jornada longa. E a igreja é isso. Então, o que a gente fez? A gente criou uma associação. A primeira coisa que nós fizemos, a gente criou um aplicativo. Esse aplicativo, ele é um aplicativo que tem um discipulado gratuito. E esse discipulado é para apontar para um discipulado presencial. Estão colocando tudo aí na tela para vocês, gente. Vê tudo, pega tudo, acessa tudo. E então a gente entendeu que a gente, por exemplo, tinha mais de 1000 pedidos de batismo. E aí a gente queria que as pessoas entendessem, olha, você precisa batizar. Mas é importante que você se batize num ambiente onde os teus irmãos estejam com você. Não, você não batiza e volta para casa, não. Você batiza e faz parte de uma comunidade. Porque é aquilo que vai manter a tua fé viva, a tua necessidade de comunhão acesa. Porque um crente isolado, um cristão isolado, é um cristão perigoso. Porque ele vai ser induzido por qualquer verdade, ele vai ser abandonado na sua própria fé. E querendo ou não, a gente não pode ficar sozinho, né?
A ovelha sozinho, Sim. ela é caçada com mais Caçada. facilidade pelo lobo. Uhum. E aí a gente criou uma das últimas aulas, se chama A Igreja Verdadeira. E a expectativa que todo mundo cria é que eu vou apontar o nome de uma igreja, mas o que eu falo? Os atributos da Igreja de Cristo. Uau. Então, aí eu deixo claro, olha, encontre uma igreja que dê check em todos esses pontos. Você vai encontrar essa igreja, ela existe, talvez está no outro lado da rua da sua Que casa. tremendo, cara. E aí a gente começou a viver coisas assim de eu vou numa igreja e a pessoa que está no voluntário da igreja, que hoje serve na igreja, um dia aceitou Jesus numa cruzada, um dia aceitou Jesus num evento. Então a gente começou a ter muitos frutos. E aí esse foi o primeiro ponto. Aí a gente também descobriu uma outra deficiência, que é o aconselhamento. Então, a pessoa nesse limbo, até encontrar a comunidade local, ela tinha muita dificuldade de ter aconselhamento em áreas específicas da vida. E aí nós criamos dentro do nosso aplicativo, hoje o nome dele é Oi Deus, Sou Eu de Novo, que é o nome do nosso, Nome do livro. nome do nosso devocional. A gente tem quase 3 mil voluntários Meu Deus. que geram esses aconselhamentos com tempo de resposta de menos de 24 horas. Que coisa. Então nós temos lá mais de 270 temas prontos. Esse aconselhador, ele recebe, lê, ora, responde, vem para o nosso servidor. Nós temos um crivo de aprovação teológica para ver se não há nenhum desvio teológico, Sim. se não há nenhum problema jurídico que possa gerar, porque a gente tem coisas muito graves. E essa resposta vai para a pessoa. Que coisa linda. O que a gente começou... Só desculpa. Gente, o Dave é uma das pessoas... Sério, cara, você é muito inteligente. Eu amo. A gente viaja, sempre tá viajando junto. Aqui em Orlando, a gente... Né, quando o Dave tá aqui, como nesse momento maravilhoso, eu fico impressionado com a sua versatilidade, cara, nesse leque de criar. Olha isso, que coisa linda, cara. A gente, na verdade, são coisas que o Senhor foi deixando a gente entender pelas dores que nós fomos sentindo. Maravilhoso. E uma das coisas legais hoje... Pastorado, o cara, além de evangelista, tá resolvendo o nosso problema, pastor. Não, tô sendo a pontezinha, Como é que né? pode, meu amigo? Na verdade, Como hoje... é que vocês mandam nada a ver pro Dave toda hora, entendeu? Que, sabe, aqui nós somos a dupla do nada a ver aqui, né? Pode bater que a gente aguenta, viu? Mas olha que coisa legal. Hoje, gente, né, quanta solução, quanta nós resposta. temos aconselhadores dentro da prisão. Que coisa Olha linda, que loucura. cara. As pessoas aceitam a Jesus dentro da prisão. A gente vai lá, discipula elas. E agora, olha que coisa doida. A cada hora que eles dedicam pro aplicativo, é descontado da pena deles. Nós temos hoje uma parceria com o Estado, que a cada hora que eles dedicam para servir as pessoas que estão fora, é descontado da pena deles. Meu Deus. Então, isso eu digo que é o evangelho libertando. Na prática, e quem está sendo instrumento de Deus. Então, isso foi o nosso começo. E aí, tudo isso foi gerando muito respaldo. As pessoas confiam naquilo que nós fazemos, né? A associação, ela é um ente que está para além de mim. Uma das coisas que Deus colocou no meu coração é que, quando a minha voz de evangelista acabar, né, pelo próprio ciclo natural da vida, a associação é um ente perene, ela vai seguir alcançando as gerações. Amém. Então, hoje a minha esposa, ela é a diretora e ela é voluntária dentro da associação, eu também sou voluntário, e como um CNPJ à parte, nós criamos então agora todo um ecossistema que serve as pessoas em todas as áreas. Então hoje a gente acabou de ganhar um caminhão que vai ser uma carreta-palco para as cruzadas. Mais linda, eu vi. Foi esses dias, né? Ganhamos no Poder do Network que aconteceu aqui em Orlando, inclusive mesmo. Com o Bruno, é um dos nossos arões, o Luiz, que ofertou. E a gente está construindo o palco agora. Por quê? Porque o Brasil, em circunstâncias de calamidade, às vezes as doações não chegam na ponta. E um dos compromissos da associação é a doação que nós recebemos chega na ponta. Uau. Então o caminhão é responsável por isso, vai ser um dos responsáveis. A gente já participou de todas as últimas circunstâncias dramáticas do país. Rio Grande do Sul, Juiz de Fora, agora a última, servindo com os nossos voluntários. No Rio Grande do Sul, a gente teve momentos de servir 15 mil refeições por dia, através da associação lá. Então, hoje, é um ecossistema que está crescendo e que serve só para isso, para servir as pessoas, o caminhão, os nossos alunos da escola também vão... da associação hoje, conhecer mais. Legal. Cara, isso é muito A gente tem os nossos voluntários, então a gente tem curso para os voluntários. O voluntário não entra e se torna voluntário. Ele faz um curso,
Esse curso é gratuito, não é algo para se pagar. A gente tem os nossos arões, que são alguns empresários mantenedores que representam uma doação maior por ano e que ajudam a gente com esses projetos maiores. A gente tem escola nossa no Paquistão, nós temos escola sendo criada agora... O vídeo agora que você postou foi Paquistão, as crianças? Na África, 1.100 crianças. Nossa, que coisa. Que nós adotamos 1.100? 1.100, Quando nós começamos, tudo era muito simples e singelo. Nosso primeiro palco ou a nossa primeira pregação não aconteceu numa grande igreja ou num grande evento, mas numa pequena congregação, onde eu contei o meu testemunho. Aliás, meu grande evento foi dentro de um ônibus. Para isso, você vai precisar de coragem. Na época, eram apenas 5.000 pessoas no YouTube e 30.000 pessoas no Instagram, o que para mim já era demais. Mas hoje, as coisas mudaram e o alcance, que era pequeno, de repente ficou extraordinário. Pela misericórdia de Deus, hoje somos o perfil cristão mais seguido do Instagram no mundo. 16 milhões de pessoas. Nosso canal do YouTube já ultrapassou a marca dos 10 milhões de inscritos. E sabe, mais de 200 milhões de vezes uma mensagem nossa é assistida todos os meses. Fizemos história nos maiores palcos do Brasil. O maior São João do mundo, em Campina Grande, a festa do Peão de Barretos, e aconteceu por 2 vezes. Abrimos todos os dias a programação nacional do SBT com uma palavra de fé, de esperança, com a nossa programação Bom Dia Esperança. Estamos há mais de 8 anos sem falhar. Toda segunda-feira, uma pregação no YouTube para abençoar a vida de milhares de pessoas. E como não é suficiente, quinta-feira também temos uma mentoria de vida. Fomos o primeiro pregador da história a ter uma pregação na Netflix. E sabe qual é a loucura? O que a gente pensou que seria um milagre incrível viver pela primeira e última vez, já aconteceu 2 vezes. Mais de 190 países do mundo receberam uma pregação do Evangelho. Já falamos presencialmente para mais de 700.000 pessoas. E os testemunhos são o nosso maior tesouro. Que eu tentei suicídio 5 vezes e na quinta eu escutei uma palavra, um vídeo, alguém mandou pra mim. E nunca mais. Amém. A última vez. Realizamos 3 turnês mundiais e marcamos a história do nosso país com a maior cruzada evangelística gratuita dos últimos 50 anos. A última vez que isso aconteceu no nosso país foi em 1974 com o Billy Graham. E obviamente nós não podemos achar que isso é comum ou normal, mas é um milagre extraordinário de Jesus. Alcançamos mais de 200.000 pessoas em 6 capitais. Passamos por Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, Maceió, Natal e Florianópolis.
debaixo de muita chuva. Foram mais de 120 toneladas de alimentos arrecadados. E tudo isso é o que todo mundo já sabe. Mas existe uma parte invisível, uma parte que não é manchete, mas é o coração do nosso ministério, a nossa associação evangelística. E é aqui que tudo começa e tudo termina. Quando alguém entrega a vida a Jesus, encontra um discipulado gratuito através do nosso aplicativo, que a cada dia tem melhorado mais. Quando alguém busca esperança, encontra aconselhamentos. Inclusive, o primeiro sistema de capelania virtual do mundo, com um tempo médio de resposta de menos de 24 horas, é nosso. Estamos nas penitenciárias, estamos nas catástrofes, construindo casas. Não tem palavra a agradecer. Apareceu um povo que a gente nem esperava, né? Fazer o que estão fazendo por nós. Distribuindo alimentos, kits de higiene, de limpeza, kits infantis. São milhares de kits já entregues e pelo menos mais de 4 milhões de reais nesses últimos anos investidos em obras sociais. E não paramos por aí. Hoje sustentamos uma escola lá no Paquistão. São mais de 110 crianças que nós cuidamos, e não só das crianças, mas também dos professores e da estrutura, que a cada dia vai ficando mais incrível e melhorando a qualidade de vida dessas famílias alcançadas. E sabe qual é a maior loucura? Isso é só o começo. Os planos de Deus são ainda maiores e o nosso desejo de fazer não para. Nossos próximos passos? Bom, nós queremos escolas na África, nós queremos escolas no Nordeste do nosso país, nós queremos cuidar das nossas crianças e cuidar dos nossos jovens. E temos orgulho em dizer que o nosso ecossistema inteiro existe e serve para este propósito. A nossa escola Preach, Teologia com Paixão, fazendo com que as pessoas amem a Jesus e se apaixonem por Ele a cada dia mais. A DL Produções, que realiza nossos maiores eventos, a editora Preach, que edifica milhares através da leitura, e todas essas empresas, parte dos seus lucros são para sustentar os projetos da Associação Evangelística, que existe para amar e servir as pessoas. Homens e mulheres que se tornaram colunas principais dessa obra, parceiros de honra, que fazem com que cada projeto avance ainda mais longe. São eles que permitem que nós possamos sonhar, por exemplo, com uma carreta que alcançará milhares de pessoas, uma carreta evangelística que rodará o nosso país. Amor e honra, esses são os dois pilares que sustentam tudo aquilo que fazemos. O que o mundo vê é grandioso, mas o que Deus está fazendo no invisível é ainda maior. E se para o visível Deus está fazendo coisas extraordinárias, para o invisível Deus está enviando os seus Arões. Arões que se colocarão debaixo dos braços de Moisés. E para você que está ouvindo essa mensagem, meu convite é: seja parte daquilo que o Senhor Jesus está fazendo na nossa geração. E isso é a nossa alegria. Esse dia que o missionário foi lá na rádio, antes a gente tem todo um compliance de jurídico, como que vai ser feito, tem que ter, a gente é auditado pelo Ministério Público. O Paquistão tem a gente tem um trabalho no Paquistão também, que são escravos, né? A família tem dívida impagável, né? Compram as famílias para poder ter eles. Isso a gente tem lá uma escola com 106 crianças. Que coisa linda. E aí a gente mantém toda a escola, paga os professores, só que a minha esposa, ela é uma mulher maravilhosa, e ela fez uma pergunta para os professores. Ele perguntou: o que as crianças comem no colégio? E aí a professora falou assim: eles não comem, a gente não tem comida aqui. E por que não tem? Ela falou: não, porque custa tanto e a gente não consegue. Ela falou: então agora essa também é uma responsabilidade da associação. O primeiro dia que a gente recebeu o vídeo das crianças recebendo comida, a gente descobriu que era a única refeição do dia. E tava lá. Então a gente tá vivendo isso, coisas maravilhosas. Então tem os Arões, tem as pessoas que doam, né, do Brasil inteiro por causa do YouTube, a gente já fala, e que é para a associação, nós não temos nenhum tipo de participação naquilo. E então Deus está fazendo, está acontecendo. Nós somos quase mais de 3 mil voluntários hoje capacitados, e a gente tem a nossa escola. Então a nossa escola é a Preach. A escola é Preach. Pregue, né? E ela forma os nossos voluntários de maneira gratuita, e parte da arrecadação da nossa escola também sustenta a associação. Então todas as empresas do ecossistema, a editora sustenta a associação, eu como pessoa física sustento a associação, justamente para que esse ecossistema
as pessoas entendam, e eu não tô falando para fora, Sim. eu tô falando para dentro. Quem trabalha conosco sabe Coisa maravilhosa. que a associação é a menina dos nossos olhos. Uma coisa que eu pego de todo esse mapa que você tá falando, e tem muito mais coisa, tá, gente? Tem a editora, tem tantas coisas que o Dave pode falar, mas eu encorajo muito você estudar mais a vida de quem Deus permite prosperar. Hoje a gente faz parte de uma geração que ela tenta matar aquele que prospera, aquele que, quando eu digo prospera, eu digo que cresce. Né? Por exemplo, a sua mensagem, olha o que a graça que Deus tem dado para você tomar uma mensagem e a partir dela conseguir chegar em outras nações. A mensagem, talvez você tenha, talvez não, é o que a gente tem. Né? Mas peça a Deus sabedoria, a palavra fala que Ele dá gratuitamente, Ele dá liberalmente, né? Abundantemente. Peça a Deus a sabedoria, porque é isso que eu vejo em você, como que você consegue de uma mensagem, cara. Né? Você está falando dos voluntários, está falando do aconselhamento, está falando da associação, está falando da missão, né? Da consolidação das pessoas a partir de uma mensagem. Então, eu aprendo muito com você, Dave. Eu aprendo muito com você, com a Paulinha, como você consegue, com a pureza de uma mensagem, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tocar e alcançar isso. E isso é o que eu acho mais lindo. Sabe? As pessoas, elas negativizam, a minha palavra é essa, não vá para esse lugar. Busque encontrar o seguinte, a mensagem que eu tenho pode tocar uma nação também. Olhe para quem tem tocado, olhe para quem tem crescido. Eu preciso falar isso aqui hoje, porque a gente, quando viaja, tem tempo juntos, né? A gente sempre fala um pouco, compartilha das nossas dores, né? Porque a gente vai falar mais de coisas lindas que está acontecendo aqui, porque é isso que move. É isso que move. E o meu conselho para você hoje, que é um evangelista, meu conselho para você hoje, que é um teólogo, estude e olhe a vida de um ministro de maneira verdadeira e genuína. Assim, cara, o que Deus tem feito na vida dele? Deixa eu entender esse ministério, deixa eu ver o que está realmente acontecendo. Não é ouvir de quem ouça da fonte, vai para a fonte. Você sabe que eu tenho um testemunho disso eu tenho uma parada com a Lagoinha, porque muita coisa que Deus fez aconteceu comigo na Lagoinha Belo Horizonte. Sim. Mas uma das coisas mais legais, assim, que correlata ao que você está falando, foi o Lucinho. O pastor Lucinho, eu conheci ele no programa do Datena. Sério? As pessoas atacando ele na época por causa da Bíblia. Lembra que ele fez a foto lá cheirando a Bíblia e tal, né? E eu também podia me tornar parte dessa retaliação, porque eu era de uma igreja muito tradicional. Quando eu olhei sem entender, eu também achei errado. Entendi. Mas eu me lembro que eu falei, cara, por que esse cara tá tão alcançando tanta gente? Por que estão falando tanto desse cara? E aí eu fui pesquisar. E aí eu descobri o Loucos por Jesus. E aí eu entendi que a linguagem dele, de fato, não dava para ser tradicional, porque o texto que ele usava era, se for para enlouquecer, que seja por Cristo, do apóstolo Paulo. E aí eu vou falar o que aconteceu. Eu estava numa fase do meu ministério, onde a minha identidade ela estava suprimida, né, por uma questão de religiosidade minha, não da igreja. A minha igreja me deu muita liberdade quando eu precisei para avançar. E eu peguei e falei com o pastor Júnior Batista, na época de Floripa. Ah, Junão, gente boa. E o pastor Júnior falou assim, o Lucinho vai fazer o Loucos por Jesus aqui na nossa igreja e eu vou dar de presente para você. Aí eu fui de manhã, era de manhã e de tarde. Fui eu e minha esposa, um casalzinho jovem. Imagina, eu vinha de uma cultura totalmente diferente. O Lucinho gritando, aquele jeito engraçado dele. Assembleia, eu assisti de manhã, de tarde, quando terminou a tarde, o pastor Júnior falou assim, irmãos, olha, quem quiser... O Lucinho vai pregar à noite também para a igreja toda aberta. Eu falei para Paulinha, vamos ficar? Ficamos. Eu assisti o Loucos por Jesus de manhã e de tarde. Vi o Lucinho pregar para a igreja de noite. Me lembro que a gente foi jantar, mas eu era um moleque. O Lucinho já era o pastor Lucinho Barreto, mas me deu uma atenção, me ouviu rapidamente, assim, me cumprimentou. E eu fui para casa com um livro para ler chamado A Próxima Onda, do pastor David Wright, da MPC. Meu Deus. Esse livro, com a mensagem do pastor Lucinho, mudou a minha mente e me tornou o pregador que eu sou hoje. Cara,
me tirou da jaula, assim, Que me tremendo. rompeu o meu ministério. Tanto é que todas as vezes que eu falo com o Lucinho, eu falo, eu sou o teu fã. Você coisa. foi responsável pelo que Deus fez dentro do meu coração para abrir a visão, para olhar por cima de algumas coisas. Quando eu digo olhar por cima, é Sim. sair das quatro paredes, Isso, que é o que o isso. evangelista precisa É o que o evangelista para precisa. sobreviver. E aí Deus me deu um projeto na época chamado Entrando na Onda. O livro do David Wright era A Próxima Onda, e o nome da nossa, né? Eu brinco que foi a minha primeira tour. Se chamava A Próxima Onda. Eu fiz uma cruzada evangelística na minha cidade para 80 pessoas numa praça pública. Que lindo. E anos depois nós fizemos para 20 mil pessoas na frente da praça dentro de um estádio. Então, mas começou lá, começou com Loucos por Jesus por causa da vida do Lucinho. Nossa, Então isso que você falou, André, é maravilhoso. Se as pessoas, ao invés de tentar negativar ou tirar o mérito porque se ofende pela velocidade do crescimento do que o senhor está fazendo, olhasse por trás das coisas, veja o que Deus está fazendo. Veja, você vai olhar, todos os grandes líderes podem ser massacrados ou atacados como for. Por que será que eles não param? Ninguém deles para. Ninguém deles para. Porque a revelação que eles carregam dentro é tão maior que se você não entrar e buscar ver o que eles estão vendo, você vai comer a beirada que não serve para nada. É o osso perdido, a coisa que não tem valor, né? Amém. Então, todos que você contempla, né, você sempre haverá essa algo escolha. de bom. Tenha muito pra mais, nos inspirar, David. sempre muito haverá. mais, muito mais. Amém, Muito Dedé. mais. É muito forte, cara. E a editora? Fala com a gente um pouco. Então, a Porque, editora é o seus braço livros, disso. gente. Que coisa linda, cara. A gente Ver os acabou de lançar o devocionais, devocional cara. agora, do Oi Deus, Maravilhoso. e lançamos um do Um Mês Sem Errar. Aliás, pô, vai parecer estranho, mas eu vou falar mais uma coisa. Sim. O Um Mês Sem Errar nasceu aqui. É isso mesmo. Nasceu O aqui. seu banquinho também, né? Não, o Oi, O Oi Deus nasceu do banquinho. lá do banquinho. Mas o Um Mês nasceu eu comigo sentadinho aqui. Eu estava vindo de um processo de muita canseira pela quantidade de coisas. Sim. Sentei no meu banquinho para falar com Deus, cansado, e disse: Deus, olha o tanto de coisa que eu fiz pro Senhor. E aí Deus falou comigo: mas teve coisas que você fez sem eu. Uau. Você fez para mim, mas não fez comigo. E aquilo me arrebentou assim profundamente. E aí eu vim aqui e o pastor Vinícius, lá. o Vini estava pregando, e o Vini pregou uma mensagem sobre Apocalipse 3. Pois tenho contra ti, 3:5. Pois tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. E aí ele falou só sobre a palavra abandonar. Abandonar não é um acidente, é uma escolha. Uau. E aquilo arrebentou comigo, porque eu estava vivendo isso pelo ativismo de fazer muitas coisas, mas acabando esquecendo do meu coração com o Senhor. Uau. E naquele dia eu esperava que muita gente fosse para frente, quase ninguém foi. E aí eu fiquei naquela dúvida entre a cruz e o punhal, né? Se eu for, as pessoas vão pensar que eu tô desviado, alguma coisa aconteceu comigo, mas se eu não for, eu vou voltar para casa com vergonha. E aí eu fui para frente, dobrei o joelho, fui pro apelo. Linda, cara. E aí eu fiz um propósito com o Senhor de 1 mês sem errar. Que coisa linda. E aí nasceu o devocional do Um Mês Sem Errar. Nós lançamos, ele já está chegando em 50 mil cópias, e o Oi Deus já chegou em 300 mil cópias. Nossa, que coisa maravilhosa. Então esse é um devocional de um dia que começa com um contrato, é Cara, bem legal. Essa é outra coisa que eu amo em você, na Paulinha, como vocês são uma família que congrega. A gente gosta. Eu conheço, eu falo com muito amor aqui, respeito todo mundo. E eu conheço muitos cantores, muitos pastores que são itinerantes, que fazem o seu ministério fora da igreja local e não frequentam a igreja. Não frequentam a igreja, cara. Não, ainda falam assim, eu sou da igreja tal, mas não vai na igreja, cara. Eu sei que tem vários pastores aqui que vão saber disso, porque tem alguns que se dizem membros da sua igreja, né? Mas como vocês... Teve momentos... Gente, teve um ano do Dave aqui em Orlando, cara, que você vinha em todos... Até da semana. Foi. Você tá me constrangendo, cara. Você tá vendo na igreja mais do que eu. Como é que pode? É porque a gente acho que tinha um filho a menos na A equação. logística Tava era mais fácil. Mas domingo, quando a gente tá aqui, aqui é a nossa igreja,
E Isso no é muito Brasil, legal. a minha igreja é a Igreja dos Filhos. Então, Muito domingo, lindo. Como que chama o pastor? pastor Thiago Bons e a Eu pastora conheci. Daiane Thalita. São queridos, esteve com a gente são. aqui. Pô, maravilhoso. Isso Mas é eu uma acho que isso marca, é né? parte daquilo que a gente reconhece Uhum, perante o Senhor, né? Que é, eu gero o alimento, mas eu preciso me alimentar. E minha crise com Deus nesses últimos 3 meses do ano que passaram, muito forte. né, foi por conta de que a gente estava fazendo Netflix, estava fazendo as cruzadas gratuitas, SBT, as gravações assim, e aí chegou uma hora que eu entrei no automático. E eu sempre falo que uma das melhores coisas que Deus faz com a gente é não nos deixar em paz. E quando eu digo nos deixar em paz, é não nos abandonar nas nossas próprias decisões e escolhas. Uau. Então, Deus vai e diz, ó, lindão, volta pra cá, você não pode perder o teu coração, senão você vai se perder completamente. Então, Deus poderia simplesmente dizer, tá bom, então continua, faz do jeito que você quer. Mas Deus não Ele nos te deixa chamou, em paz, Ele glória nos a chama. Deus. E é bom porque você é constrangido pelo amor de Deus que não desiste da gente, mesmo tendo motivo para desistir. É muito forte. Então é isso, aí nasceu Oi Deus, tem o mês sem errar, e para a glória de Deus, hoje, o que a gente tem vivido com o nosso devocional é porque a gente tem o livro físico, que é um livro que tem um valor agregado, mas a gente tem todo o conteúdo do Oi Deus de graça. Que demais, Então, gente. para que todo Olha mundo isso. faça... Evangelistas que estão vendo isso aqui, aprendam. Então, Oi Deus, eu gravo todo dia para o Spotify, para o YouTube. Então, ele tem de graça todos os dias. E dentro do nosso aplicativo da associação, o que eu pensei? Cara, eu preciso que as pessoas entrem no aplicativo todo dia. Sim. E nada é mais poderoso do que um devocional. Ali. Então, eu falei, então, coloca de graça o devocional lá. Vamos resolver esse problema. Que Aí o pessoal lindo. falou, sério, cara, mas isso não representa um prejuízo para a editora? Eu falei, mas quem está pensando em prejuízo? do A quê? gente quer que as pessoas tenham a oportunidade. Então, todo lugar que você quiser tem um devocional. Hoje a gente está no 30º podcast mais ouvido do Brasil dentro do Spotify. Meu Deus. Já entramos no top 30 com uma coisa que tá para servir as pessoas de verdade. As pessoas. Muito lindo. Então tá lá, tá Eu acontecendo. lembro, Dave, anos atrás, uns bons anos atrás, quando a gente começou a se relacionar mais, e você tinha um receio, porque você começou a prosperar. Lembro. E você quis conversar comigo sobre isso. Né? Eu e a Paulinha. Você é a Paulinha. E você quis falar mesmo sobre isso. Né? E eu, assim, meu coração queimou muito em realmente abrir para você, né? E te levar para esse lugar, né? Que é o que eu acredito, da gente não ser um personagem, né? De você desfrutar também do que Deus tem feito. Isso foi muito importante para nossa família. Né? E quando eu olho para você hoje, sua casa, sua família, eu falo de coração, assim, eu louvo a Deus por você também ter entendido de alguma forma isso, né? E poder viver a sua vida. Sim. Né? Viver a vida. Essa conversa, André, eu sempre falo para todas as pessoas, principalmente para pastores. A gente acaba se tornando um escravo da mentalidade daqueles que não avançam. E aí, quando você fica nesse lugar, você se torna um personagem mentiroso. Você tem a chance de desfrutar de algumas coisas e por causa do que a mentalidade do outro, a seu respeito, julga do que até onde você pode ou o que você merece, a sua família é penalizada por isso. E aquilo foi tão poderoso para nós porque desbloqueou coisas que a gente nem sabe. Por quê? Porque quando o nosso coração se entende que nós não somos o dono das coisas, mas que as coisas também não são nossas donas. É isso mesmo. É isso. A sua generosidade é diferente. Por exemplo, eu posso falar com você a qualquer momento sobre isso, sem nenhum tipo de reserva. Óbvio que aqui dentro, né, a gente está num podcast, não faz nem sentido, mas, por exemplo, quando chegou o Missionário da África, que é o projeto que nós estamos estudando, e para a associação tem um compliance, mas para minha pessoa física não. Na hora eu falei, eu vou pagar 3 meses de comida, quanto que você ganha de salário? Não, eu não tenho salário, pastor, ele falou. Eu vivo com o que sobra, mas está tudo certo. Eu falei, então eu vou estabelecer um valor para que sobre mais, então. E eu fiz da minha pessoa física, sem associação. E isso não é para mérito meu, mas isso é porque o meu coração se libertou em relação a essa questão. Porque se você fica suprimido nisso,
até a tua colheita diminui porque a quantidade de semente que você coloca é pouco. Muito forte. Né? A palavra de Deus diz que aquele que fica esperando a nuvem e a estação para semear, esse não vai colher. Não vai colher. Então a gente não espera, a gente faz. Então isso também é uma mudança que aconteceu por conta daquela conversa. O coração da gente muda. Você não é escravo das coisas, você não é servo das coisas, mas as coisas se tornam suas escravas mesmo porque você não é dono, você é mordomo. Muito forte. Então isso foi muito importante para nós. Algumas conversas que nós já tivemos geraram cura no meu coração assim e que foram tão importantes para nossa família. E aí eu volto para casa e digo, vida, olha o que eu ouvi. Ó, vamos fazer isso, vamos colocar isso aqui em prática. Vale a pena. Vale a pena, com certeza. Vale demais. Meu Deus do céu. Gente, tá muito bom isso aqui. Tá tudo certo aí, gente? Vocês estão bem? Tá tudo bem, todo mundo? O pessoal tá no retorno ali que tá maravilhoso. Nossa, tá muito lindo. Mas eu gosto de tocar nesse ponto porque existe uma realidade entre nós, você talvez, hoje até mais, né? Sem dúvida, que eu chamo da síndrome do irmão. O que é a síndrome do irmão? A síndrome do irmão é que a gente tem uma faixa etária, uma aparência e um modo de vida que dá para as pessoas um direito ilusório de olhar para nós e, de forma desrespeitosa, dizer assim, se eu estivesse no lugar dele, eu fazia diferente. Ah, não, se fosse eu fazia assim. Né? Ah, não, mas eu acho que isso que o David fez não está nesse lugar. Né? Como que você lida no seu coração com isso? Porque é um lugar que não tem como. Né? Não tem como sair desse lugar. Demora, leva tempo. Né? Leva tempo. Eu falo assim, tem coisas que só vindo mesmo os cabelinhos brancos na nossa cabeça para mudar algumas coisas. Como é que você lida hoje com essa síndrome de um irmão? Que é alguém que olha para você, o cara que acabou de sair de um seminário já vai olhando, e seja positivo ou negativo, mas como que você lida com isso? Olha, isso é difícil, né, André? Porque a gente... Me salvou isso, tá? Eu te falo de coração, me salvou. Pra gente, todo mundo é meu irmão. Então, irmão fala e tal, sim. Que olha e... Eu, sendo bem sincero, assim, a minha vida, quando começou, né, a exposição, eu até me lembro do Lucinho, né, que ele estava com 1 milhão de seguidores. Na verdade, o Lucinho já era o pastor Lucinho. Eu lembro que a gente estava chegando em 1 milhão de seguidores na época. Hoje a gente tem quase 40 milhões de pessoas que seguem. Mas aí eu me lembro que eu falei pra Paulinha dentro do carro, assim, não devia ter falado isso, porque o diabo ouviu. Eu falei, amor do céu, olha que coisa extraordinária, né? A gente tem quase 1 milhão de seguidores e, puxa, não tem nenhuma polêmica, não tem nada, não devia ter falado isso. Ele me falou, sério? Então espera. Não seja por isso. Não seja por isso. Nossa. E eu entendo que não tem como você ter um nível de exposição grande sem ter inimigos desnecessários. Né? Eu falo que Davi tem uma característica muito poderosa em Davi no começo, que às vezes a gente despreza pela velocidade do texto ou porque está olhando para Golias como protagonista de uma história. Mas quando Davi chega no campo de batalha, Eliabe manda ele voltar para casa. Uau. Eliabe diz, quem você pensa que é? Exatamente. Para vir ver a gente ser humilhado, né, pelo Golias, no caso aqui pelos filisteus. E aí ele diz, volta cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Uau. O que ele está fazendo? Diminuindo quem é Davi. Porque ele já sabe que Davi carrega uma palavra que vai se tornar o rei de Israel. Uau. Então, só que é o irmão. E o diálogo de Davi é o que vão dar para quem restaurar a vergonha do povo de Israel. Ou seja, para quem derrubar o gigante. E aí, ele tá falando com um soldado e o irmão dele o interrompe. Só que aí a parada mais maravilhosa é que ele responde o irmão, mas não na medida da resposta que o irmão merecia. Ele poderia dizer, Eliabe, cala tua boca, Eliabe. Eu vou ser o rei disso aqui tudo um dia. Meu Deus. Se coloca no teu lugar. Aí ele olha pro Eliabe e diz, por que você tá falando assim comigo? Que tremendo. E aí não tem mais conversa. Aí eu digo que ou Davi tinha um TDAH absurdo ou se fingiu de louco na medida que era necessário. Quer dizer, tudo bem, Eliabe. Porque se a gente olha para Eliabe, a gente perde o gigante de vista. Se a gente perde o nosso tempo. Então a questão está no perder o tempo. Porque em algum momento Deus pode convencer o coração de Eliabe. Em algum momento Davi reinou sobre Eliabe.
Então, sabe, não é sobre uma competição, mas é sobre saber a palavra que você carrega. Se Eliabe está gritando, mas alguém ungiu a sua cabeça primeiro, e a palavra que está sobre você é mais forte, inclusive, do que o gigante que está no campo de batalha. Muito forte. Né? Cara. Então, eu acho que entender isso cura o nosso coração. Cura o coração demais. Os nossos irmãos não são os nossos inimigos. Muito forte. Então, a gente não olha para os nossos irmãos como os nossos inimigos. Eles podem nos Essa palavra é olhar pra igreja dele, como porque- inimigos, mas a gente não vai olhar como inimigo. A gente vai olhar Muito como compaixão. E porque eu parto de um pressuposto, tá, André? Veja se você concorda. No dia que Davi entrou no campo de batalha com uma pedra, eu também fico com um pouco de agonia de Davi. Uhum. Porque todos os outros soldados tinham espada, treinamento, Armadura. e ninguém entrou. Quando Davi vence com uma pedra, de uma certa maneira, ele revela a covardia de todos aqueles que ficaram 40 dias na trincheira e não tiveram coragem. Então, às vezes, nós não estamos sendo atacados. A gente só está vivendo na pele o reflexo de quem não teve coragem para fazer o que você fez. Então, olhar com misericórdia e avançar. Eu acho que essa é a questão. Eu tive uma experiência, eu encontrei uma pessoa há um tempo atrás, uma pessoa que tem um amor platônico comigo e já gravou várias vezes me atacando. Haterzão. E eu encontrei essa pessoa e eu não soube fazer diferente do que eu tenho dentro do meu coração. Eu dei um abraço nele e convidei ele para ir no meu evento. Uau. E eu pensei, porque eu falei para minha mãezinha ainda, minha mãe é uma mulher de Deus. Falei, mãe, aconteceu isso e tal. Aí minha mãe falou, poxa, que bênção, maninho, que você fez dessa forma. Eu me lembro que eu falei pra minha mãe, mas mãe, eu imagino que o que ele sentiu no coração dele foi tão forte que provavelmente ele nunca mais vai falar nada. Mas ele falou de novo. Continua. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então eu já entendi, a gente apenas continua e Deus vai usar ele na sua porção. Só que essa energia que você gasta com o irmão, tratando como inimigo, é tempo de vida que você perde para você. De cura, de missão. Então nós precisamos, quando eu digo nós, é que estamos vivendo o que Deus tem. Precisamos guardar o nosso coração para não tratar irmãos como inimigos, muito forte, sabe? E não perder o gigante de vista. Nosso inimigo está no meio do campo de batalha. Tem uma nação para ser liberta. A gente precisa, exatamente. Então, o coraçãozinho de Davi não é sobre a recompensa, é sobre quem é esse incircunciso que envergonha o povo de Deus, sabe? O povo de Israel. E enquanto ele estava falando isso, na cabeça de Eliabe era a recompensa que Davi queria. E essa é a questão. Os irmãos que nos tratam como inimigos, eles estão tentando ler o nosso coração a partir do que eles carregam. Uau. Então você precisa tratar dessa maneira, sabe? Minha mãezinha fala que um dia ela viu um vídeo na internet de alguém falando coisas muito pesadas ao meu respeito. E ela orou. E ela dobrou o joelho e ela falou, Deus, traga justiça. E aí o Senhor falou com ela, não vou trazer justiça. Eu vou colocar compaixão no teu coração. E aí minha mãe falou que ela foi inundada assim, de uma compaixão por aquela pessoa e ela nunca mais visualizou qualquer coisa do tipo de maneira diferente. Então eu acho que é assim, sabe, pastor? E a gente tem que blindar o nosso coração. A gente precisa de pessoas que nos critiquem. Tem inimigos que são... Deus traz mesmo também. Mas eu acredito que aqui a gente precisa apenas ter os limites estabelecidos. Né? A crítica ela é muito importante. Eu já fui ajustado milhares de vezes. Mas as pessoas que criticam você em amor fazem isso em ambientes seguros, não geram escândalo para a noiva do Senhor, não desviam ninguém da fé, mas fazem para que você vá além, para que você continue caminhando. A pessoa que te ataca, ela não te ataca para que você cresça ou para que a igreja seja acrescentada, mas ela faz para destruir você. Entendeu? E esse ataque transvertido, né? Eu não sei se é isso, transvestido? Travestido, perdão, de misericórdia da igreja, de defesa do evangelho, é uma grande mentira. Porque o amor genuíno, ele protege a noiva do Senhor, ele protege o seu coração, ele protege o teu futuro. Agora, quando é dessa maneira, é para destruir. Então, se os nossos irmãos nos olham em algum momento como inimigos, não será nós que vamos tratá-los da mesma medida. E se não leva para um lugar de verdadeira comunhão, não é genuíno. Não é genuíno. Eu já tive amigos... Porque o genuíno é poder viver a comunhão.
Eu me lembro E de você está disponível e disposto a viver a comunhão. Eu me lembro de uma cena assim que eu falei uma coisa errada, usei um termo teológico perigoso. A mensagem tinha o cerne correto, mas o termo utilizado era antibíblico. E esse meu amigo me ligou e falou assim: Dave, eu entendi o que você falou, mas você usou um termo equivocado que você vai ter muito problema. Você sabe do que eu tô falando? Eu falei: não, cara, não sei. Você pode me falar? Ele falou: então eu vou te falar. Ele me explicou. Eu falei: cara, é verdade, o termo tá errado. Uau. Mas você entendeu o que eu tava querendo dizer? Ele falou: eu entendi. Só que ele falou uma coisa: mas para as pessoas que não gostam de você, você deu uma arma e eles vão usar Prata contra cheio, você. Rapaz, foi tão real assim que aquele dia eu fui atacado assim durante o dia inteiro. Eu fui atacado. No outro dia eu fui atacado durante o dia inteiro. E aí eu descobri que as pessoas já me odiavam, mas só precisavam de um motivo para colocar meu corpo numa praça pública para ser apedrejado, sabe? E aí naquele dia eu tive duas opções. Ou eu amargurava o meu coração e desistia, ou eu buscava força no Senhor e continuava. E aí eu me lembro que eu vi um vídeo do pastor T.D. Jakes com o Steven Furtick numa entrevista que os dois estão conversando. Um amigo meu me mandou, foi o pastor Fábio Lacerda que me mandou. E aí o T.D. Jakes está chegando numa conferência e ele tinha sido estampado na capa do jornal, atacando ele duramente. E aí chegou uma senhorinha, muito magrinha assim, e falou para ele: pastor, eu vim aqui para te falar que as tuas mensagens me mantiveram viva no leito do hospital. Era para eu estar morta, mas eu tô aqui porque as tuas mensagens, dela usou uma expressão, ela falou: eu quero que o senhor saiba, it's not for them, it's for us. Meu Deus. E aí aquilo o Senhor falou comigo, sabe? Não é para eles, não é para para nós. eles, é para as pessoas que Pra nós, precisam, pra quem precisa. é para nós. Cara. E aí aquilo me curou. E aí, claro, a gente vai amadurecendo. Eu tô com 36 anos hoje, eu tenho 9 anos de exposição intensa na internet. Deus nunca parou de abençoar as coisas, alcançar as pessoas. E aí a gente só vai guardando o coração para não, por causa dessa blindagem, seguirem atitudes equivocadas. Porque a gente é ser humano. Você lembra uma vez que eu fiz um grupo e coloquei você? Lembro, e foi muito plausível. Lembra? Eu falei: Mano, pastor, você estava sofrendo muito, montou um grupo de conselheiros. Falei: eu preciso da ajuda. Parte do grupo. Fala para mim o que eu faria, o que eu devo fazer. E vocês me aconselharam, eu fiz exatamente o que vocês falaram e passou. A internet também é um vento passageiro. Sim. Né? A internet, eu costumo dizer que a cada mês elas escolhem uma pessoa para odiar de maneira intensa. E no próximo mês vão esquecer de você. Se nesse um mês você suportar, você suporta a vida toda. Verdade. Mas é isso, a internet ela é sazonal. O ódio da internet ela é sazonal. Parece que eu tenho a impressão que as pessoas sempre estão procurando alguma coisa para odiar, para esquecer quão frustrada é a sua própria história. Uau, isso é forte demais. Então, porque... um dia eu, um dia outra pessoa. E a única coisa que a gente só precisa é não deixar que a maldade dos outros filtre a ingenuidade do nosso coração. Porque e tem muito mais coisa boa, né, Dave? Tem muito mais coisa boa. Eu tenho certeza na vida de quem está com a gente. Tem muito mais, muito mais. Sim. Esse ano, para nós, por exemplo, quando a gente tem orado, eu e Cassiano, a gente começa a conversar. Nós tivemos momentos de não parar de falar quantas coisas boas Deus tem feito. Quantas coisas boas. Eu falo até com muito amor aqui, assim, abrir uma intimidade. Passou há pouco tempo agora o meu aniversário e eu escolhi sair só com a minha família. Eu, Cassiano e meus 3 filhos. Porque a gente está tão bem. Por exemplo, o podcast começou porque a gente está bem. A gente está aqui vivendo porque a gente está bem. Falei: gente, eu quero sair só nós 5. Porque todo mundo que vem orar conosco estão numa oração assim: meu Deus. Coitado do André, coitado da Cassiane. Só que a nossa vida dentro de casa, o que nós temos visto e vivido em Deus, a gente está forte. Tem sido minha palavra com o conselho da Lagoinha, com os colegas que estão comigo. Quem está trabalhando está vendo. Quem está trabalhando, quem está junto está vendo. Então assim, eu falei: gente, vamos sair nós 5 porque... E eu entendo porque machuca, né? As mentiras, as calúnias, as falácias. Mas é esse lugar que você está falando, quando você está cheio no Senhor, consciente, e a cortina abre. Talvez aqui tem muita gente precisando aqui hoje. Está achando que a sua vida acabou, que o seu ministério
por causa de uma crítica, por causa de uma bolha que você tá na sua denominação. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Davizinho, Davi Miranda, Aham. né? E olhando para ele também, falei, cara, olha a bolha do Davi aqui, né? Olha o mundo dele, uma igreja linda, né? Deus amor, irmãos maravilhosos. Mas ele tá ali vivendo o desafio dele, dentro do mundo dele. E cada um de nós, né? São Então, várias bolhas, né? várias. Então, como é importante a gente você tá bem com Deus, cara. Você tá bem no seu chamado. Você está convicto do que o Senhor está falando. Porque no final das contas, o que o inimigo quer é te calar. O que o inimigo quer é que você pare. Mas a gente só tá começando, né, Deus? Amém. Só Em tá nome de começando. Jesus. O Em nome de gigante Jesus. está se levantando um por dia, só que o gigante não é os nossos irmãos, né? Acho que ao tempo Nunca vão ser os irmãos. as coisas vão... Nunca vão ser os irmãos. As coisas vão acalmando. Eu acho que a história de longevidade é a maior pedagogia do Senhor para mostrar para aqueles que talvez não acreditavam que Deus era com você. Eu olho para hoje a história do Billy Graham, né? Billy Graham faleceu com 99 anos e eu tenho uma paixão pelo ministério e pela vida do Billy Graham muito grande. Uhum. Tenho uma história com isso e aí eu olho hoje ninguém tá falando mal do Billy Graham. Você não vê nenhum vídeo, você não vê nada, porque a longevidade daquilo que Deus fez Passou através tanta dele. coisa, né? É. No ápice do ministério, o filho dele nas drogas, Sim. desviado, Uhum. né? Vivendo uma vida, imagina nesses dias, né? Sim. Você tem um evangelista, Sim. que o Senhor nos livre em nome de Jesus. E no meio disso, um filho que, Imagina, que Deus Imagina, tenha cara. misericórdia. E aí eu olho que ele hoje não pro teve Billy internet Graham. na época, né? Imagina. Mas ele era atacado na televisão, no jornal, De tudo. de tudo quanto é Tudo, tipo de é. coisa. Mas eu tava lendo a biografia dele e numa das histórias, né, a respeito dele, conta que um dia ele chegou em casa e a filha dele perguntou para a esposa dele: quem é esse homem, mamãe? E ela falou: esse é seu pai. Ele viajava tanto que chegou um dia que ele não foi reconhecido pela própria filha. É muito forte. Então a gente também está aprendendo com os desequilíbrios da geração anterior e provavelmente a geração que virá depois de nós, se Jesus não voltar, também vão aprender com os nossos erros para não reproduzir-os. Né? Nós somos assim, a gente é um instrumento do Senhor, mas com todos os nossos defeitos, com todas as nossas falhas, com todas as nossas misérias, porque é isso que nós somos. Quando Deus nos encontrou e nos chamou para a sua missão, para a nossa missão, para a obra dele, nós não deixamos de ser quem nós éramos, no sentido de que nós não nos... não, A gente é a gente. Não, nós somos humanos, sabe? A gente ainda tem dias que a gente não tá bem. Exatamente. Eu tô falando com você aqui hoje, mas vai ter um dia que se você me chamar e eu vou dizer: André, eu não tô bem. Eu preciso que alguém ore por mim. Isso é a nossa vida como ser humano. Cara, Eu acho que a internet só tem feito uma coisa que é muito perigosa, que é anular a humanidade das pessoas e transformá-las em personagens, sabe? Então, em personagens de filme você bate, em personagens de novela você discorda, você ataca, mas eu acho que pessoas reais pegar a sua vida, deveria- o seu ministério, quem você é. deveria né? trazer um pouco de realidade. Eu só penso uma coisa nisso tudo, André. Eu acho que você também vê dessa forma. E eu oro muito para que o Senhor tenha misericórdia aos meus filhos. Porque meu filho tem uma clareza que eu sou o herói dele. Meu filho acha que eu consigo levantar na força do braço a minha casa inteira, Aham. que eu dou conta de qualquer coisa. E talvez se um dia o meu filho entrar na internet e ver uma pessoa falando que eu sou um monstro, baseado na sua perspectiva, talvez ele vai ficar muito mal e vai chorar uma noite inteira. Então eu só oro para que Deus guarde o coração dos meus filhos. Amém. Então a gente precisa só ensinar os nossos filhos: olha, vocês precisam ter certeza de quem é o papai, de quem é a mamãe, né? A Pode gente olhar para nós. pode Pode olhar olhar, para nossa sabe? casa, nosso casamento. Eu acho que só nossa isso que é vida. uma coisa que meus filhos são Eu mais vivo isso novos. hoje com o Lorenzo, né? É. O Lorenzo sofre. Eu já peguei o Lorenzo chorando algumas vezes. Eu acho que isso é o que mais talvez nos dói muito. desestabilizaria hoje. Dói muito, né? Ter questões que chegam para ele tá com 17 anos, mas aí eu olho pro Lorenzo, aí eu vejo ele nos grupos da igreja de casa, cantando o louvor da igreja, participando de evangelismo. Então, assim, se a verdade, cara, a verdade prevalece, Amém, Dave. amém. A verdade prevalece. E vai prevalecer. Né? O ódio, a palavra fala, né? O amor vai esfriar. Né? Mas a verdade do testemunho Em prevalece. nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Cara,
Gente, eu tô tendo esse bate-papo com o Dave, muito curto, perto dos bate-papos que a gente tem. A gente viaja junto, faz tanta coisa Verdade. junto. Dave aprendeu a esquiar. Verdade, eu aprendi. Paulinha que não aprendeu muito bem. Tadinha, da Paulinha. Mas vai melhorar. Vai melhorar. Tá Nós melhorando. vamos fazer mais ainda. Vamos. Vai ser muito legal. Mas eu queria, mais uma vez, louvar a Deus por você, Dave. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue te usando. Que a compaixão que queima no seu coração prossiga. Que você ame as ovelhas de Jesus. Que a alegria de Deus tome conta do seu coração. Que você continue sendo esse cara criativo que você é. Sabe? Tendo visão, ideias. Você é um advogado, você é um empreendedor. Você carrega uma compaixão que eu sei que ainda nem começou. Um grande transbordo de Deus na sua vida. Para os líderes que estão vendo esse podcast hoje, amplie a sua igreja, amplie os dons ministeriais na sua igreja. Você que é um evangelista, aprenda, estude, cresça com aqueles que têm dado frutos permanentes. Cresça com essas pessoas, aprenda o que fazer e aprenda até o que não fazer, mas não de uma forma que fira, que machuque, né? Se coloque no lugar onde o próximo a errar pode ser você. Né? Então, vá para esse lugar de aprendizado constante mesmo, perene e poderoso, em nome de Jesus. Cara, te amo, viu? Amém, Dedê. Obrigado, cara. Muito obrigado. Deixa uma palavra final para todo mundo aqui. Amém. Meu Deus. Por favor. Eu estou muito feliz. Obrigado Amém. mais uma vez. Eu amo muito vocês também. Eu te amo, cara. E fiz questão de falar aquilo no começo porque é uma memória que para mim é perene e clara, assim. Como Deus é poderoso para fazer, sabe, coisas dessa forma. Eu estava na primeira marcha para Jesus, vendo você cantar, sendo salvo pelo evangelho naquele dia, vendo o pastor Idecaso da Caiama pregar sobre os 4 pilares da igreja contemporânea. Me lembro da mensagem como se fosse hoje. E hoje saber que o Senhor mudou a nossa vida e nos usa como um instrumento pela misericórdia dele, então é um privilégio. Eu quero deixar essa palavra para você, que você tenha certeza que o nosso Deus, ele é um Deus de surpresas e que quebra toda a expectativa do ser humano ao nosso respeito. Deus, ele é infinitamente bom e gracioso. Eu, hoje, pela misericórdia de Deus, tenho a alegria de estar aqui com o pastor André, que é meu amigo, de pregar para as pessoas, mas eu tenho algumas coisas que eu jamais vou esquecer. A primeira vez que eu preguei na minha igreja, o meu líder falou, isso aí era o meu pior adolescente. Olha aí. Então, Deus faz essas coisas. Deus é poderoso. Eu quero declarar no nome de Jesus que o Senhor vai fazer isso na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos. E o que demorou muito para você, para os seus filhos, vai ser fácil e vai ser uma jornada muito mais fluida. Eu acho que essa é a grande questão. Eu sou um improvável, mas os meus filhos, tudo que eu demorei anos para conhecer, para experimentar no Senhor, eles já estão vivendo dentro da nossa casa. Aleluia. Que o Senhor faça isso na sua família, no nome de Jesus. Muito bom, tamo junto. Deus abençoe. Até o nosso próximo. Maravilhoso. Tudo a ver, nada a ver. Vamos junto, vamos fluir. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau, tchau.